ouvir nesse momento uma breve reflexão da palavra de Deus. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nessa noite te damos graça pela oportunidade que o Senhor concede a nós de estarmos aqui na tua presença. Nós ouvimos os louvores e o Senhor falou conosco, Pai, por intermédio dos louvores. Agora nós vamos trazer uma palavra e eu te peço, abre as portas da revelação, fale conosco, não aquilo que queremos, mas o que a nossa alma necessita ouvir da tua parte. Fica conosco em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, pegue a sua Bíblia por gentileza e abra no primeiro livro do Gênesis, capítulo de número 26. Vamos ler do verso de número 12 em diante. Vamos ler alguns versículos aqui. Gênesis, capítulo de número 26. Verso de número 12. Louvado seja Deus. Está facinho de encontrar, né? Os irmãos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Isaque semeou naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu e continuou prosperando, ficou riquíssimo. Tinha ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tiveram inveja dele. E por isso lhe entulhavam os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. E Abimeleque disse a Isaque: saia da nossa terra, porque já é muito mais poderoso que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde ficou morando. E Isaque tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus o haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que o seu pai já lhe tinha dado. E os servos de Isaque cavaram no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaque, dizendo: essa água é nossa. Por isso Isaque chamou o poço de Ezeque, porque não entraram em conflito com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse houve conflito. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, Isaque cavou ainda outro poço, e como por esse não houve conflito, deu-lhe o nome de Reobote. Ele disse: porque agora o Senhor abriu espaço para nós e vamos prosperar nessa terra. Amém? Você pode dizer amém por essa palavra? Pode se assentar, glorificando o nome santo do Senhor. Queridos irmãos, nessa noite eu me encontro com meu coração feliz. Nós estamos no último domingo desse ano de 2021. E eu acredito que muitos dos irmãos, olhando pela data de hoje é dia 26, né? 26 de dezembro. Olhando para essa data de hoje, olhando para essa semana que você está vivendo, passa um filme na cabeça de muita gente, dizendo: esse ano foi um ano que passou rápido, mas ao mesmo tempo eu passei por muitas situações difíceis.
Se eu citar aqui para vocês o que eu vivi, eu vou contar momentos difíceis que passamos. Você também, se eu perguntar a você, você também passou momentos de dificuldade, momentos de adversidade. Mas nós glorificamos ao Senhor, queridos irmãos, porque mesmo num ano tão difícil que vivemos, um ano de pandemia, um segundo ano com a pandemia, e ela também alcançando auge, matando muita gente, inclusive ceifando alguns dos nossos entes queridos, mas eu posso dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor tem me ajudado. Até aqui o Senhor tem ajudado você. Às vezes, irmãos, hoje por nós estarmos aqui, às vezes no coração da gente vem, em alguns de nós, a tristeza por alguma coisa que vivemos no decorrer do ano. Mas, irmãos, é momento de nós adorarmos e glorificarmos o nosso Deus pelo seu amor para com a nossa vida. Mas eu quero trazer aqui uma palavra para os irmãos acerca da vida de Isaac. Irmãos, no livro do Gênesis, nós estamos trazendo aqui no discipulado sobre a Bíblia Sagrada. E no livro de Gênesis, os irmãos conhecem bem que o nome Gênesis já diz, veio da palavra hebraica Bereshit, que quer dizer no princípio, no início, né? E nesse livro vai contando a história de como a humanidade veio a existir, como o mundo veio a existir desde o princípio. Louvado seja Deus. E nós vemos como o homem se relacionava com Deus, e nós vamos vendo aqui a forma também que Deus tenta trazer de volta o homem para si. Irmãos, nós acabamos de ler o texto falando sobre a vida de Isaac, que é um dos patriarcas que nós temos na palavra de Deus. Irmãos, a Bíblia diz que Deus havia feito uma promessa no capítulo 12 a Abraão, seu pai. Abraão vivia na terra de Ur, na terra onde os caldeus habitavam, uma terra pagã, uma terra onde o povo adorava vários deuses, mas Deus achou ali em Abraão alguém que ele poderia, louvado seja Deus, escolher alguém, um povo, uma geração, para que voltasse novamente para ele. Louvado seja Deus. E Deus aparece, Deus fala a Abraão dizendo: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar, da terra que eu te mostrarei, e vou fazer de você uma grande nação, e você vai ser uma bênção. Louvado seja Deus. Eu vou abençoar aqueles que te abençoam, e também vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoam. Abraão recebeu a promessa de Deus, louvado seja o nome do Senhor, mesmo com a sua esposa sendo estéril. Os irmãos conhecem a história, e a Bíblia diz que Deus dá Isaque a Abraão. Louvado seja Deus. Abraão começa, ele sai da sua terra, da sua parentela, e começa a peregrinar. Mas a Bíblia Sagrada diz, irmãos, que nessa peregrinação Abraão, ele é próspero. Deus abençoa a vida de Abraão. Ele vai crescendo, ele vai prosperando. Louvado seja Deus. Por que Abraão ia prosperando? Porque existia sobre a vida de Abraão uma promessa de ser abençoado. Deus disse: tu serás uma bênção. E por isso que Abraão, aonde ele pisava a planta do pé, Deus o prosperava, Deus o abençoava. E Abraão cresceu, e o seu nome também foi crescendo por onde ele passava. Louvado seja Deus. Deixa eu já até abrir o parênteses e dizer, irmãos, existe uma promessa sobre a igreja, existe uma promessa sobre esse povo, de você ser abençoado. E eu quero dizer para você, se você está aqui de pé, se você está aqui hoje, no último domingo desse ano, é sinal que a bênção do Senhor está sobre esta casa, sobre esta igreja, sobre este povo. Você recebe essa palavra, irmãos? Você pode glorificar a Deus por isso? Deus abençoa Abraão aonde passa. Ele passa por essas mesmas terras,
e Deus vai abençoando. Mas a Bíblia diz que o tempo se passou, Isaac nasceu, foi crescendo, o tempo se passou, Deus recolhe Abraão, recolhe Sara, e começa, louvado seja Deus, a vida de Isaac. E olha só que coisa tremenda, irmãos, a vida de Isaac, louvado seja o nome do Senhor, não é diferente. E é muito interessante que a gente vai vendo aqui, e é uma curiosidade, irmãos. Se você puxar na internet, nas redes sociais, mensagens sobre a vida de Isaac, vai ser difícil você encontrar. Você escuta mensagem sobre Jacó, né? Tem muita gente que ouve mensagem sobre Jacó, sobre Abraão, mas pouca gente fala sobre a vida de Isaac. É ou não é verdade, irmãos? Mas eu achei interessante nessa tarde, eu estava meditando nesse texto, e vendo aqui que a biografia de Isaac no livro de Gênesis, ele resume-se ali em 3 capítulos, mas é de suma importância da gente ver e entender, e trazer algumas lições para a nossa vida. Louvado seja Deus. A Bíblia diz aqui, irmãos, que Isaac, ele cresce, e da mesma forma que a promessa estava em Abraão, Isaac era a semente de Abraão, e a promessa estava sobre a vida de Isaac. No capítulo de número 26, a Bíblia Sagrada nos diz que aonde Isaac estava, houve-se ali uma seca, uma grande fome, onde o povo pereceu. Mas olha que coisa interessante, irmãos, Isaac não ficou desesperado com o que acontecia em sua volta. Isaac não desesperou diante daquilo que estava vindo ao seu redor, mas ele ouviu a voz de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o segredo de nós alcançarmos a promessa, igreja do Senhor, de nós sermos abençoados, é ouvir a voz de Deus. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. E a Bíblia Sagrada vai falando para nós que muitos estavam usando o Egito como referência, porque o Egito era uma terra de prosperidade, o Egito era uma terra onde todo mundo ia. Porque, irmãos, o Egito era uma cidade onde um grande rio abastecia, que é o maior rio do mundo, que é o rio Nilo. Então todas as terras, todas as cidades iam para aquele lugar, todas as terras iam para aquele lugar, para quê? Para se livrar da fome. Mas Deus aparece no capítulo 26 a Isaac, diz assim, aleluia, louvado seja Deus: Isaac, não desça para o Egito. Louvado seja Deus. Não desça para o Egito, mas fique na terra de Gerar, na terra dos filisteus, porque lá eu vou te abençoar. Deixa eu te falar uma coisa, Deus poderia abençoar Isaac lá na terra do Egito, louvado seja Deus, mas o grande segredo daquele que é direcionado por Deus, que é o crente, o segredo é o crente prosperar na adversidade, irmão. No momento da adversidade, é no momento da crise, é onde o crente mais é abençoado, louvado seja Deus. E é desse jeito, irmão, que acontece. Louvado seja o nome do Senhor. Se passou por uma pandemia, mas faltou alguma coisa na tua casa, você passou por adversidade, mas Deus tem deixado faltar alguma coisa para você. Eu estou vendo você bonito e elegante, eu estou vendo você com saúde, eu estou vendo você abençoado. Sabe por quê? Porque é Deus que está cuidando da sua igreja. Deixa eu te falar uma coisa, não olhe ao teu redor, não olhe o que está acontecendo ao redor de você, mas olhe, louvado seja Deus, a voz de Deus. Eu tenho uma promessa sobre a tua vida, e a tua promessa é abençoar, é prosperar o teu caminho, é prosperar a tua casa, é prosperar a tua família. Já era para você estar adorando a Deus. Louvado seja Deus. Eu tenho uma promessa de Deus, aleluia. Deus está dizendo: eu tenho uma promessa sobre você, é prosperar você, independente do que acontece à tua volta. Será que você pode adorar a Ele? Então Isaac não desceu para o Egito, Isaac foi para a terra dos filisteus. E como eu disse aos irmãos, Abraão, por onde passou, a sua prosperidade, a mão de Deus estava sobre ele, e eles viam como Deus abençoava Abraão. Então o nome de Abraão foi crescendo, e a Bíblia Sagrada nos diz que Isaac
foi até o rei dos filisteus, por nome de Abimeleque. Ele disse: louvado seja Deus, Abimeleque, louvado seja o nome do Senhor. Ó rei, será que eu posso me instalar aqui, eu com a minha comitiva, instalar aqui nas tuas terras? Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou Isaque, filho de Abraão, louvado seja Deus. Abimeleque com muita alegria disse: olha, eu conheço Abraão, eu sei que Abraão era um homem, e o Deus de vocês, eu sei o que o Deus de vocês tem feito. Fiquem à vontade, escolha o lugar onde vocês querem ficar, e ali levantem acampamento, fiquem ali e se acampem. Louvado seja, pode plantar, pode viver nesta nossa terra, vocês são muito bem-vindos. Louvado seja Deus. Olha que coisa tremenda, recebeu ele bem. Vamos olhar o texto aqui, e a Bíblia diz no verso 12, que Isaque começou a semear na terra de Gerar. Irmãos, ele está falando, eu estou falando de uma região que estava em seca. Eu estou dizendo, não de uma região próspera, que igual o Egito, que é na margem de um rio. Eu estou falando de uma terra seca, de uma terra que não brotava. O texto está dizendo: Isaque semeou naquela terra, na terra de Gerar, e no mesmo ano, olha só irmãos, meu Deus do céu, vamos pegar aqui essa palavra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Deixa eu ensinar uma coisa, os irmãos que trabalham aqui, que conhecem a terra, quando alguém semeia numa terra, louvado seja Deus, depende daquilo que você semeia, em um ano você não vai recolher 100 para 1, nunca. Louvado seja, tudo vai demorar no mínimo para recolher 100 por 1, pelo menos 2 a 3 anos, para a colheita ficar boa. Não vou muito longe, uma colheita de café, você planta o café esse ano, daqui você começa a colher, daqueles pés que você plantou, depois de 2 para 3 anos, louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia Sagrada diz que Isaque, louvado seja Deus, porque tinha uma promessa de ser abençoado. Louvado seja Deus, ele semeou numa terra árida, de uma terra seca. Eu não estou falando de uma terra que era uma terra boa, era uma terra seca, batia inchada, irmão, e subiu pó de tão seca que a terra era. Mas ele semeou, e a Bíblia diz que ele semeou no começo do ano, e naquele mesmo ano ele colheu 100 por 1. Sabe o que eu quero dizer com isso, irmão? Você tem a bênção de Deus, você tem a promessa de Deus. E quem tem promessa de Deus, irmão, você pode semear na terra, pode ser dura, pode ser seca, pode ser cheia de pedra, mas deixa eu te falar uma coisa, o que você está semeando? Louvado seja o nome do Senhor. Deus está dizendo, você vai recolher 100 por 1, porque a mão de Deus está sobre essa casa, sobre essa igreja. Eu quero trazer uma palavra no último domingo do ano, uma palavra de bênção sobre a tua vida. Eu quero te dizer que você é abençoado porque está aqui, e Deus vai multiplicar na tua casa, na tua vida, na tua família. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoou a vida de Isaque, e ele prosperou. Naquele ano ele colheu 100 por 1, e a Bíblia diz que o seu rebanho foi se multiplicando, irmãos. Olha que coisa tremenda. Naquela terra, como pode, irmão, numa terra seca que não tem pasto, aleluia, os bois se multiplicarem, as ovelhas se multiplicarem, os jumentos se multiplicarem? Fala para mim, numa terra, louvado seja Deus, seca, as coisas multiplicarem. Louvado seja Deus, é aquele que tem promessa de Deus e que confia na sua fidelidade. Eu não conheço um crente fiel, irmão, que se preocupa com a adversidade, que se preocupa com o momento. Mas a economia, o dólar está 7, 8, 9, 10 real. Irmão, pode vir a 20 reais o dólar. A gasolina pode ir a 50 reais. Mas, irmão, aquele que é fiel a Deus, aquele que tem promessa, irmão, não se esquenta a cabeça com isso. Deus abre as portas e cuida.
Deus está dizendo para você: eu cuido da tua casa, eu cuido de você. Você está preocupado com o que está faltando para a tua vida? Você está preocupado com o teu parente? Meu irmão, você tem promessa de Deus, e Deus está dizendo: eu cuido dos teus nessa noite. A Bíblia diz que naquela terra Deus mostrou que era Deus, e aquele rei que recebeu ele com alegria, irmãos, a Bíblia diz que ele começou a ficar enfurecido, porque Isaac começou a crescer, o seu povo começou a se fortalecer, e a fortuna de Isaac foi maior naquele lugar do que de todo aquele povo, de toda aquela população. Louvado seja Deus. Os filisteus começaram a ter inveja, e olha que coisa interessante, louvado seja Deus, que eu quero trazer para os irmãos. Isaac naquela terra, louvado seja Deus, o que faz um rebanho crescer, o que faz um rebanho prosperar, é nós termos poço, é ter poço, porque do poço se tira água, e a água para beber, a água para alimentar os animais, a água para regar a terra. Ele precisava de poços para poder semear. Mas olha que coisa interessante, irmãos, olha que coisa tremenda. Em toda aquela terra havia seca, mas aonde Isaac batia ali a sua enxada, batia a picareta, irmãos, começava a brotar água. Louvado seja Deus. Começava a gerar água, começava a abençoar, e o povo ficava olhando e falava assim: como é que pode esse negócio? Aonde eu estou aqui cavando, já cavei 10, 15 metros, não sai uma gota de água, a terra não está nem molhada, mas ele está cavando 2 metros e a água já começa a brotar, irmão. Sabe o que é isso? É a mão de Deus, é a mão de Deus. Louvado seja Deus. E deixa eu dizer uma coisa: a tua prosperidade vai incomodar a vida de alguém, viu? A tua prosperidade vai gerar inveja em alguém. Louvado seja Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa: não se preocupe com a inveja daquele, aleluia, que se levanta contra você, porque você está crescendo, porque você está abençoado. Por que ele trocou de carro? Por que o filho dele só anda arrumado? Por que na casa dele tem fartura e na minha casa não tem? Se eu ganho o triplo que ele ganha. Sabe o que é isso? Ele não entende que a mão de Deus está sobre a tua vida. Ele não entende isso, ele não entende. Louvado seja o nome de Jesus. Mas deixa eu te falar uma coisa: a Bíblia Sagrada diz, irmãos, que eles começaram a ter inveja, e aonde Isaac cavava o poço, louvado seja Deus, chegavam os filisteus lá, irmãos, e sabe o que eles faziam? Jogava a terra em cima para fechar. Louvado seja Deus. E quantas vezes, irmão, você está se esforçando para cavar? Quantas vezes nesse ano você cavou e conseguiu achar água, e quando você vai experimentar da água, chega alguém e joga terra lá no teu poço? Aleluia. Joga terra no teu poço e diz para você assim: eu não quero, você não é mais bem-vindo aqui. Eu não quero que você cresça aqui, eu não quero que você prospere aqui. Louvado seja Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa, irmão, que a bênção não estava na terra, a bênção não estava na ferramenta, a bênção não estava no poço que Abraão cavou, aleluia, e que foi entulhado e que foi cavado novamente, mas a bênção estava sobre a bênção não estava na terra, mas a bênção estava em quem estava cavando. Irmão, tem crente cavando aqui, irmãos, tem crente cavando poço aqui. Louvado seja Deus. Quem sabe você está cavando o poço aí, está dizendo: Deus, a água não está saindo. Fique tranquilo, meu irmão. Louvado seja Deus. Vai brotar água, vai brotar nascente, porque tem promessa de Deus para essa igreja. Tem um povo fiel que adora o seu nome. Louvado seja Deus. Eu estou pregando uma palavra de bênção sobre a tua vida, e eu quero saber se tem alguém que está recebendo aqui. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Às vezes a gente vai cavando o poço, irmão, e consegue tirar água com muito esforço, mas chega alguém e entulha o nosso poço, e a gente fica triste,
a gente fica chateado, a gente fica desanimado. Olha, fulano de tal cavou, eu cavei o poço, mas entulharam o meu poço. Deus está dizendo: vai em outro lugar, cave em outro poço. Aleluia. Não bate frente não. Deus está dizendo para alguém aqui, porque a tua prosperidade está gerando inveja em alguém. Aleluia. Estão dizendo: ó, a igreja do Vila Menezes está crescendo, mas tem alguém que está incomodado e está dizendo: vamos entulhar aquele poço. Mas que, aleluia, a bênção não está no poço, a bênção está sobre o povo que habita nessa casa. Estão entulhando daqui, a gente cava de lá. Estão entulhando aqui, irmã Graciele. Não deixa. Ah não, vou bater de frente. Ele está entulhando o nosso poço. Nós tivemos dificuldade para cavar e sair a água, mas Deus está dizendo: deixa esse poço para lá, minha filha. A bênção está sobre você, está sobre a tua vida. Então vá para outro lugar, comece a cavar ali. Louvado seja o nome de Jesus. Você está entendendo o que Deus está falando com você hoje? Tem gente que está querendo debater com quem? Com o entulhador de poço. Mas deixa eu te falar uma coisa: manda o entulhador de poço ser feliz para outro lugar, porque não vai adiantar, ele só vai ter trabalho. Porque aonde você cavar vai sair água. Vai sair água. Aleluia. Oh Deus, eu estou sentindo a graça de Deus aqui, estou sentindo a autoridade para profetizar, para abençoar esse povo. Aleluia. Os entulhadores de poço se levantam, estão olhando. Eu quero ver o que vai acontecer com a igreja do Vila Menezes. Vai ver nascente de água brotando, e vai ver o povo abençoado, vai ver o povo crescendo. Olha só como é que está a irmã Josi, olha a irmã Débora, olha a irmã Marilza, olha a irmã Márcia, como estão crescendo. Sabe o que é? É a água que está fluindo, e essa água não vem do poço, mas vem do trono de Deus. Quem crê nessa palavra, será que você pode pelo menos 5 segundos adorar, dizer: essa palavra é para mim, eu estou precisando. Então adore a Ele e exalte o nome do Senhor nessa noite. Aleluia. Oh glória. Aleluia. Isaque, na terra dos filisteus, aonde havia seca, louvado seja Deus, ali Deus prosperava a vida de Isaque. E a Bíblia Sagrada diz, irmãos, que eles se revoltaram de uma forma tão grande. Ele falou: não quero mais você perto do meu palácio, sai daqui, porque você já está maior do que eu. Irmão, você pensa que quando você começa a crescer, quando você começa a prosperar, você vai ver a alegria de alguém, irmão? Tem alguns que são verdadeiros, vão se alegrar com a tua vitória, mas geralmente muitos vão dizer: mas por quê? Porque ele e não eu? Porque ele está sendo abençoado e eu não estou? Irmão, porque tem uma diferença. Porque aonde você está fazendo, você está tributando a Deus. Tudo que você está cavando, está dizendo: Jesus, eu estou cavando aqui, e eu quero ver água boa, água pura, porque o Senhor sabe do que eu preciso. E Deus está falando para alguém aqui nessa noite: pare de se preocupar com entulhador de poço, irmão, com ladrão de alegria. Porque o que mais você encontra aí no dia a dia é gente para te jogar no chão, é gente para te desanimar, é gente para falar para você assim: você não vai chegar a lugar nenhum, você não vai prosperar. Rapaz, você não tem condição, você não tem capacidade. O sangue de Jesus tem poder para repreender esses filhos do diabo. Meu irmão, você é cavador de poço, e sobre a tua mão está uma promessa, e essa promessa é de prosperar na adversidade. Você crê nessa palavra, irmão? Será que você pode adorar a Ele? Tem um ladrão de alegria, irmão. Tem um ladrão de alegria. Às vezes você está naquela dificuldade, irmão. Comprou um terreninho, e com a dificuldade você vai lá e constrói.
4 cômodos. Aí Deus vai te abençoando, te dá uma promoção no trabalho. Aí tu começa a fazer o acabamento da casa. Aí tu vai chamar teu companheiro, tua amiga. Vem aqui, acabei de fazer minha cozinha planejada. Deus abriu as portas, abençoou. Com muito esforço, cavei o poço. Saiu a água e eu prosperei. Olha aqui a minha casa. Aí chega aquela pessoa que era para se alegrar com você. Parece até engenheiro fiscalizando obra. Com as mãos para trás e começa a olhar. Olha para a parede, olha para o teto, vai vendo lá que você botou um lustre lá em cima. Vai olhando para o armário, vai puxando aqui, abre a porta. Depois olha para a tua geladeira de inox, que Deus te abençoou. E vai olhando para lá, olha o porcelanato no chão. E vai olhando assim, com aquela cara de crítica. Ao invés dela dizer, louvado seja Deus pela vitória que você recebeu, é um entulhador de poço, irmão. Sabe o que ele vai falar? Nossa, mas porcelanato branco mancha, né? Risca no chão. Nossa, quanto você pagou nisso aqui? Paguei R$100 o metro. Deus abriu as portas e eu comprei do melhor. Ih, mas vai riscar, não vai durar um ano. Irmãos, é entulhador de poço. Louvado seja Deus. Fala para o entulhador de poço se afastar da tua vida. Tem gente que não cresce e não é abençoado porque gosta de andar do lado de entulhador de poço, irmão. Tem gente que não vai para frente, você não foi abençoado ainda, sabe por quê? Larga dessa mala sem alça que está com você. Desse entulhador de poço que tudo que você vai fazer vai dizer que não dá certo, vai dizer que não vai abençoar. Irmão, se não tem uma palavra de bênção para dar para alguém, fique calado, mas abençoe e dê glória a Deus. Aleluia. Nem todo mundo vai ficar feliz com a tua prosperidade. Nem todo mundo, irmãos. Louvado seja Deus. Nem todo mundo. Tu está andando a pé, irmão, pegando circular à noite. Demora, eu nunca vi ônibus aqui em Poços de Caldas, misericórdia. Lá em São Paulo tem ônibus de 5 em 5 minutos. Aqui é de 1 hora e meia. Depende do lugar. É só misericórdia de Deus, irmão. Só graça, né? E você está orando, Jesus, eu preciso de um carrinho, Jesus. Me dá um carro, Jesus. Porque eu não quero mais andar de ônibus para ir trabalhar. Chego tarde, não dá tempo de vir para o culto. Aí você está cavando um poço, orando, buscando. Aí você chega e Deus te abençoe. Tu compra um carrinho, irmão. Aí tu vem todo contente. Está comprando teu carrinho lá. E chega todo contente, teu amigo. Olha, comprei meu carro, glória a Deus. Deus abriu as portas e comprou o carro. Lá vem o entulhador de poço, com a mão para trás. Parece até aquele que está fazendo vistoria no Detran. Vai olhando. Olha só o motor 1.0, irmão. Eu queria um de 2.0, mas Deus me abençoou. Esse aqui, ó, é bênção de Deus, é econômico. Ele começa a olhar o motor. Aí fala, dá uma aceleradinha aí. Aí ele vai lá dar uma acelerada, né? E ele ali, o engenheiro mecânico agora. E vai olhando. Olha os pneus. Vai olhando a pintura. E olha a marca, olha só que benção. Deus me deu, irmão. Ele vai dizer, irmão, carro da Fiat. O nome já diz, fui enrolado, agora é tarde. Esse carro dá problema, irmão, que é uma coisa. Fraco, não aguenta subir uma ladeira. É entulhador de poço, irmão. Sabe o que eu estou querendo te trazer uma palavra aqui no último domingo do ano? É dizer para você que você tem uma promessa de Deus. Dizer que o desejo de Deus é abençoar você na adversidade, independente da circunstância, abençoar a tua vida. Mas você tem que começar a mandar embora da tua vida entulhadores de poço. Sabe por quê? Porque Ele não vai querer ver você crescer, irmão. Deus está me usando como profeta aqui hoje, para falar com alguém. Aleluia, eu estou sentindo graça e autoridade de Deus para falar com alguém aqui. Louvado seja Deus.
saia de perto dos entulhadores de poço. 2022 Deus quer fazer você explodir, irmão, de ser abençoado espiritualmente, financeiramente, ministerialmente. Deus quer fazer você crescer, mas começa a dar demissão, dar carta de demissão para os entulhadores de poço, irmão, porque você está cavando e alguém está entulhando. Mas Deus está dizendo: sai fora dessa turma, porque Deus tem o melhor para a tua vida. Você recebe essa palavra? E a Bíblia diz, irmãos, que onde Isaac cavava, alguém dizia: essa água é minha, sai daí. Mas quem teve esforço e cavou foi Isaac, achou água com nascente. Essa água é minha. Os pastores: pô para fora daqui. E Isaac falou: não brigue não, vamos para outro lugar. E ele cavava, outro poço cavava outro poço e saía água. Chegava de novo outra pessoa, e a Bíblia Sagrada diz que os filisteus chegavam de novo e diziam: esse poço aqui é meu, sai daqui. Mas a Bíblia diz, irmão, que chegou no dia que Isaac achou o lugar, cavou o poço, e aquele poço, louvado seja Deus, não houve interrupção. O que é que eu estou dizendo, irmão, com essa palavra? Se afaste dos entulhadores de poço. Mas pastor, aonde está os entulhadores de poço? Deixa eu te falar, muitas vezes o entulhador de poço é o que dorme do seu lado, viu? Mas pastor, como é que o senhor fala isso? Falo. Irmão, às vezes mora dentro da tua casa, irmão. Mas Deus está dizendo para alguém aqui: você vai fazer alguma coisa, ó, tu vai projetar algo, fique quieto, começa a cavar, cava em silêncio, se for possível na calada da noite, não fale nada, para que esses enviados de Satanás, irmão, não roube a alegria que Deus colocou dentro de você. Porque Deus quer cumprir promessa, e Ele quer, e Ele está orientando a tua igreja a dizer: meu filho, cave, mas cave calado. Saia de perto dos entulhadores de poço, porque a Bíblia diz que quando os entulhadores de poço saem de perto, aleluia, a paz e a prosperidade. Você recebe essa palavra, irmãos? Nesse último dia do ano eu quis trazer essa palavra para você, dizer para você que você tem uma promessa, que você cavou poço, e alguém pode ter entulhado aí, mas olha, não se preocupe, não vai brigar com quem tentou entulhar o teu poço, mas vá para outro lugar, entulhe em outro lugar, cave em outro lugar, perdão, porque o milagre vai acontecer na tua vida. Eu quero que você fique de pé, e eu quero fazer uma oração. Não vou te chamar para vir à frente, não, louvado seja Deus, mas se você recebeu essa palavra, você vai orar comigo, irmãos, porque o segredo, sabe o segredo de você ser abençoado? O segredo, muitas vezes a gente quer, fica tão empolgado com os sonhos e os projetos que estão no nosso coração, que a gente quer falar para todo mundo, quer gritar, botar no outdoor, e muitas vezes, irmão, o sonho que Deus planta no nosso coração, a gente tem que ficar em silêncio, por causa dos entulhadores de poços. E eu quero trazer esse conselho para você: quer crescer, quer ser próspero, quer melhorar na tua vida, irmão, fique quieto, guarde no coração e comece a cavar, nem que seja nas madrugadas, mas cave, que a água vai sair, irmão. E aí não vai ter nem como, irmão, porque, irmão, não tem como se entulhar um poço com a água cheia, com um poço cheio. Não consegue, irmão, não consegue jogar entulho num poço cheio de água. Então, irmão, deixa o poço encher primeiro, para você dizer: olha aqui do que eu estou desfrutando, do que meu Deus me deu. A igreja me entende? Então vamos orar, meus irmãos. Senhor, eu acabei de ministrar a tua palavra profética à tua igreja, Senhor, porque nós temos uma promessa de prosperarmos na adversidade, assim como Isaac prosperou, Senhor, onde ele cavava poço, Senhor, saía água. E eu peço que o Senhor faça isso na vida dos nossos irmãos. É o último domingo do ano de 2021, Pai,
Eu não sei, meu Deus, o que os teus filhos têm projetado, mas eu creio que um milagre pode acontecer na vida dos teus servos, e eu profetizo isso sobre a vida deles. Jesus, eu faço também uma oração, pedindo para esta igreja: guarda esta igreja dos entulhadores de poço. Jesus, Satanás tem usado instrumentos, entulhadores de poço, para não deixar essa igreja crescer, prosperar, não deixar os nossos irmãos ser abençoados. Mas em nome de Jesus, afasta de nós, Senhor, guarda a nossa vida, nos guarda, guarda o teu povo, abençoa teus filhos, ó Deus. E eu profetizo sobre essa casa de oração que haverá, ó Deus, prosperidade em todas as áreas. Eu creio que nossos obreiros serão prósperos, a nossos irmãos do ciclo de oração terão, Senhor, prosperidade. Os nossos irmãos serão prósperos. E eu não estou falando prosperidade em dinheiro, Senhor, na mão, dinheiro no bolso, mas de bênçãos espirituais, de, Senhor, uma vida de paz e alegria, uma vida plena diante da tua presença. Eu profetizo prosperidade sobre os nossos jovens, sobre as nossas crianças, sobre o teu povo, Senhor, sobre o nosso ministério, em nome de Jesus, ó Deus. Que nesse ano que se inicie, que venha a ser um ano de bênção para todo o teu povo, e eu creio nas tuas bênçãos nesta noite, em nome de Jesus. Se você crer nessa palavra, será que você pode adorar a Deus, agradecer a Ele? Oh Jesus, muito obrigado, Senhor. Sente por 2 minutos, irmão, nós já vamos encerrar.